O Evangelho de Marcos, capítulo 2. Dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum, e logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Muitos se reuniram ali, a ponto de não haver lugar nem mesmo junto à porta, e Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico, carregado por 4 homens, e não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava, e pela abertura desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Alguns escribas estavam sentados ali e pensavam em seu coração: como ele se atreve a falar assim? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados a não ser um, que é Deus? E Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam, disse-lhes: por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou dizer: levante-se, tome o seu leito e ande? Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. Ele se levantou e, no mesmo instante, pegando o seu leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. De novo, Jesus foi para junto do mar, e toda a multidão vinha ao encontro dele, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e lhe disse: siga-me. Ele se levantou e o seguiu. Achando-se Jesus à mesa, na casa de Levi, estavam junto com ele e com os seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram muitos e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo Jesus comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que ele come e bebe com os publicanos e pecadores? Tendo ouvido isto, Jesus lhes respondeu: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas foram perguntar a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, mas os seus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: como podem os convidados para o casamento jejuar, enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que o noivo estiver presente, não podem jejuar. No entanto, virão dias em que o noivo lhes será tirado, e então, naquele dia, eles vão jejuar. Ninguém costura um remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo novo tira um pedaço da roupa velha, e o buraco fica ainda maior. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque se fizer isso, o vinho romperá os odres, e se perdem tanto o vinho como os odres. Mas põe-se vinho novo em odres novos. Aconteceu que no sábado, Jesus atravessava as searas, e os seus discípulos, ao passar, começaram a colher espigas. Então os fariseus disseram a Jesus: olhe, por que eles estão fazendo o que não é lícito aos sábados? Ele lhes respondeu: vocês nunca leram o que Davi fez, quando se viu em necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros? Como entrou na casa de Deus, no tempo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu os pães da proposição, os quais só aos sacerdotes era lícito comer, e ainda deu esses pães aos seus companheiros. E Jesus acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, o Filho do Homem é Senhor também do sábado.